Juliane Furno, que é colunista do Brasil de Fato, doutorando em Economia na Unicamp e faz parte também do Levante Popular da Juventude. E João Pedro Stedley, que é militante do MST e da Reforma Agrária, economista também. Olá, Juliane. Olá, João Pedro, tudo bom? Olá, tudo bem? Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos vocês. Vamos lá, vamos começar a nossa conversa sobre aspectos, então, econômicos dessa pandemia. Vou começar mandando uma pergunta para a Juliane. Eu conversei um pouquinho com ela no pré-programa, na verdade, para tentar entender um pouquinho também, porque eu sou bastante leiga em economia. E ela estava me explicando sobre esse debate que surgiu nesses últimos dias, nessas últimas semanas, em relação à impressão de moeda. Então, tem gente dizendo que durante essa crise vamos imprimir moeda. O que seria isso? Queria que a Juliane explicasse para a gente o que é imprimir moeda, por que isso talvez seria uma solução nesse momento de pandemia em que é preciso de mais dinheiro, de mais investimentos por parte do Estado. O que significa tudo isso, Juliane? Explica para a gente. Bom, boa noite, Thalita. Boa noite, João Pedro. Antes de explicar, só preciso fazer uma retomada muito breve de uma ideia fundamental para entender os desafios do financiamento na crise. Em primeiro lugar, muita gente utiliza uma associação bem equivocada entre o gasto das famílias e das empresas e o gasto do Estado. Quantas vezes vocês já não ouviram aquela comparação com a dona de casa, por exemplo, que vai na padaria comprar 5 pães e se ela quer comprar 5 pães, ela não pode levar dinheiro para comprar só 3 pães. E aí a gente faz essa analogia com relação ao Estado, né? De que o Estado não poderia gastar mais do que ele arrecada, assim como a gente não pode gastar mais do que a gente recebe. Acontece que os conceitos de dívida e de austeridade, eles são completamente diferentes quando a gente olha para o Estado. Assim, para nós, dívida tem uma carga, inclusive, moral, né? Dívida é um problema, é um sinônimo de responsabilidade, e austeridade é tudo aquilo que envolve compromisso, uma pessoa austera, responsável. Acontece que Estado e famílias operam em lógicas muito diferentes, né? Imagina se alguém dissesse para essa dona de casa que cada vez que ela vai na padaria comprar 5 pães, 6 pães voltam para ela. E isso acontece com o Estado, porque o gasto do Estado, ele não é só um gasto, ele é um investimento. Quando o Estado gasta, principalmente através de transferência de renda, ele retorna para os cofres públicos um valor, inclusive, maior do que ele gastou. Porque, por exemplo, essa pessoa que recebeu um benefício de transferência de renda, essa pessoa não vai guardar embaixo do colchão ou aplicar na dívida pública, essa pessoa vai gastar. E quando ela gasta, ela faz demanda, né, por mais mercadorias, outros serviços, e isso estimula a geração de emprego, mas também, quando ela gasta, ela contribui para que esse dinheiro retorne para os cofres públicos por um motivo bem ruim, inclusive, que é a forma como a tributação no Brasil é majoritariamente constituída, ou seja, grande parte da tributação está no consumo, então, quando as pessoas consomem, elas estão ocasionando, elas estão contribuindo para que esse dinheiro retorne. Então, o estados nacionais, como é o Brasil, diferente, por exemplo, da União Europeia ou outros estados que não imprimem a sua própria moeda, o Brasil tem o que a gente chama de soberania monetária. Ele tem condições de gastar mais do que ele arrecada. O gasto do Estado não está constrangido pela arrecadação tributária de cada ano. E ainda bem que não está. Imagina se um ano a gente arrecada menos, aí quer dizer que as universidades vão receber menos repasse, que o servidor público vai receber o salário pela metade. Então, felizmente, o Estado tem um arcabouço institucional que nos permite gastar mais do que a gente arrecada. Como isso? O primeiro mecanismo, e que todos os países do mundo estão fazendo, até os bastiões do liberalismo, Estados Unidos, Inglaterra, Chile, é o endividamento público, que não tem absolutamente nenhum problema, porque é um endividamento na própria moeda. Nenhum país nunca quebrou o endividado na própria moeda. Se ele não conseguir pagar, o que ele pode fazer é emitir nova dívida e ir rolando esse pagamento. O problema é os juros da dívida pública. Isso é que transfere renda para os rentistas, para os banqueiros, mas a dívida em si é um mecanismo completamente legítimo. Então, a gente pode aumentar o endividamento público, mas a gente também pode associar essa necessidade de gasto com outras formas de financiamento do Estado.
por exemplo, o que a gente tem chamado de emissão monetária. Não quer dizer exatamente dar play na impressora e imprimir umas notas de R$ 100. É um mecanismo um pouco diferente. É, por exemplo, o Banco Central comprar título da dívida pública do Tesouro e assim a gente aumentaria a base monetária, financiaria o Estado, ele teria dinheiro para poder fazer política social, investir na saúde, e a gente não teria um custo fiscal, porque o Estado vai pagar juros para ele próprio. Então, você só muda a relação entre que é credor e devedor. Além disso, você também pode imprimir papel, moeda. As pessoas têm horror a ouvir isso, né? Eu falei com a minha mãe, ela falou, não, mas gera inflação. Porque todo mundo aprendeu, e quem estudou economia, desde o primeiro semestre, aprendeu no manual que a moeda é neutra e quanto mais moeda, mais emissão de moeda, gera necessariamente inflação. Isso é o tipo de economia ahistórica, que não leva em consideração a conjuntura, a política. Sim, imprimir moeda leva à inflação em uma condição de pleno emprego. Então, se está todo mundo consumindo e as indústrias estão produzindo na sua capacidade máxima, se você aumenta a moeda, as pessoas demandam mais, não vai ter aquela mercadoria correspondente, os preços tendem a se elevar. Agora, a gente já vem de uma realidade de capacidade ociosa. Os economistas falam muito sobre isso. O que significa? Que, por exemplo, uma fábrica de sapato está produzindo hoje 50 sapatos, mas ela tem condições produtivas, estrutura produtiva para produzir 80. Então, se a gente aumenta a renda na sociedade, você vai ocupar essa capacidade ociosa e vai gerar 80 sapatos. Pronto, não gerou a inflação. Mas se a gente for levar em consideração que o problema não é só a capacidade ociosa, mas é uma demanda muito dirimida. O consumo não está acontecendo porque as pessoas têm que ficar em casa. Então, não existe a menor possibilidade de inflação. E quem defende isso é quem tem um tipo de conhecimento de economia muito parcelar, que leva em consideração regras de manual, mas não leva em consideração a vida concreta. E, por fim, uma outra forma para aliar com a dívida pública, aliar com a emissão monetária, é usar uma coisa bem técnica, vou tentar explicar bem por cima, mas o Brasil tem muitas reservas cambiais em moeda estrangeira, que é um grande trunfo dos governos Lula e Dilma, aproveitaram o boom das commodities para acumular dólar. Nós vamos precisar usar parte dessas reservas, porque nós vamos precisar comprar vários medicamentos importados nesse período, mas é bom que a gente não use essas reservas, porque elas também garantem que a gente não seja uma economia vulnerável. Mas o que a gente pode fazer é usar o que se chama de equalização cambial das reservas. Então, aproveitar que o dólar está muito valorizado e usar a diferença da valorização cambial, né, a apuração da diferença, para que esse dinheiro vá para o Tesouro Nacional e seja condicionado a políticas sociais. Então, é possível conjugar vários elementos para fazer frente às nossas necessidades. E, por outro lado, essa discussão toda coloca por terra esse mito de que o Estado não tem dinheiro, que o Estado está quebrado. Pô, se o Estado está quebrado, como que a gente sinaliza uma política agora de 30 bilhões nos próximos 3 anos? Ou como a gente institui uma renda básica emergencial? Eu não estou questionando, inclusive questiono que isso é pouco. Eu estou só querendo dizer que se não tem dinheiro, seria impossível fazer essas políticas. Essa é a prova de que não existe constrangimento ao gasto do Estado, a não ser a capacidade produtiva e outros elementos, mas como a gente está numa crise, não se colocam. E se a gente quer, né, em primeiro lugar, salvar a vida do povo, garantir que as pessoas comam e que a gente não entre numa catástrofe social, o Estado é a única entidade que pode gastar mais do que arrecada e tem a responsabilidade de fazer política fiscal nesse período para salvar a vida e, consequentemente, salvar a economia. Muito bem. Eu vou colocar uma questão aqui para o João Pedro Stedley agora, em relação às possíveis saídas, né? Tudo bem, João Pedro? Tudo bem. Como é que você vai? Tudo certo. Prazer em falar com você. Seguinte... Tu continua acompanhando a conjuntura dos agrotóxicos ou já nos abandonou? Não, continuo e vou colocar essa questão agora para você. A gente tem falado muito com a Larissa Mies Bombardi, né? Ela que é autora do Atlas, Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil, Conexões com a União Europeia. E numa conversa até com ela, a gente sabe que muito dessa pandemia que a gente está vivendo hoje, segundo pesquisas, pode ter relação justamente com o modelo
de desenvolvimento aí de alguns países, como, por exemplo, o Brasil, que lida com a criação de animais em grande escala, né? Por exemplo, então existe essa relação entre a pandemia, segundo estudos, e também está se verificando, né, com criação de porcos, etc. Diante disso, João Pedro, que a gente está vendo os malefícios do neoliberalismo, do uso de agrotóxicos em excesso. Aqui no Brasil, a gente sabe que a gente está tomando água potável 5.000 vezes com limite de glifosato maior do que na Europa. Isso só para dar um exemplo. Eu queria que você falasse qual que é a saída, né, nesse momento estratégica. A gente vê no MST, no Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, a plantação de alimentos para consumo das famílias aqui no Brasil e não para exportação, enfim, como faz o agronegócio. Eu queria que você falasse para a gente dessa possibilidade, né, do MST ser o exemplo de como se deve produzir sem agrotóxico no Brasil e também ser na Europa está se falando muito impacto verde, né? Existem políticos, entidades da sociedade civil já falando numa economia que leve em conta justamente o meio ambiente a partir de agora, com esse ensinamento todo que a gente teve da Covid-19. Então, eu queria que você colocasse aí a sua impressão em relação à possibilidade de uma política econômica não mais voltada para o mercado externo, para a monocultura, e sim para a alimentação aqui interna do próprio Brasil. Enfim, como é que você está vendo essa situação, João Pedro? Bem, me alegro com as tuas provocações que decorreriam vários livros de teses para poder respondê-las. Mas vou ver se consigo transmitir aos nossos telespectadores algumas ideias gerais, pelo menos, dos vários problemas que você sinalizou. Primeiro, já está comprovado que a eclosão periódica de certos vírus que não existiam na natureza são decorrentes desse desequilíbrio que está havendo no nosso planeta. E esse desequilíbrio na natureza, ele é provocado por esse modelo econômico aplicado na agricultura, que aqui no Brasil e no Ocidente se chama de agronegócio. O agronegócio é uma forma de você produzir em grandes extensões, com alta escala e com uso intensivo de agrotóxicos. Bem, e no caso dos animais, adensamento muito grande de um mesmo ser vivo, né? Uma ave, um peru, um porco, e também o confinamento do gado bovino, que leva à necessidade de uso intensivo de medicamentos farmacêuticos, que esses animais não estavam acostumados. Bom, o agrotóxico, ele elimina a biodiversidade. Você pode andar 500 quilômetros no Mato Grosso e só ver soja. Não existe mais nenhum outro ser vivo, nem vegetal, nem aves, nem nada, nem casa de gente. Ah, mas é isso lá no Mato Grosso. Bom, então pegue o carro, um ônibus aqui em São Paulo e vá até São José do Rio Preto, 400 quilômetros. Você só vai ver cana. O monocultivo da cana que destrói tudo. Só tem a rolinha que sobrevive, é uma pequena ave, né? Sobrevive nesse monocultivo da cana. Bom, essa agressão ao meio ambiente e a destruição da biodiversidade é que gera os desequilíbrios. Gera desequilíbrios com a contaminação da água, com a transferência da água, porque a água é mutável de um lugar para outro, e tem provocado, já comprovadamente, cientificamente, o surgimento desses vírus. No caso passado, já foi claramente detectado, inclusive, a origem. Nós temos a febre avícola lá na China, que matou milhares de pessoas, origem dos aviários com muita galinha densada.
Depois nós temos o vírus, que teve origem na peste suína, na criação de porcos no norte do México, e aí os cientistas botaram um nome lá, botaram uma fórmula, H1N1 não sei o quê, para esse vírus. Era mais didático ter dito, ó, esse vírus é por causa da forma da criação de porco. Bom, então, agora nós temos o coronavírus. Não vai ser o último. Nós vamos descobrir uma vacina, vamos se livrar dele. Porém, se nós não mudar o modelo econômico de produzir alimentos, virão outros vírus. Não sou eu que digo, os cientistas que estão dizendo isso. Então, eu espero, rezo, imploro, que uma das principais contradições benéficas dessa crise é que ela nos leve a fazer um grande debate, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, sobre as formas de produzir alimentos. E nós já temos certeza que essa forma do agronegócio, de grandes monocultivos, grande escala e uso intensivo de venenos, ou lá nas criação de animais, de antibióticos, vai gerar novos vírus. E, de novo, vai ser mais uma crise. Bom, qual é a saída para isso? A saída para isso, do ponto de vista dos alimentos, que é a área que atuou mais e que a Marilu também sempre nos acompanha, é a tese que nós defendemos da soberania alimentar. Que, inclusive, parece só uma questão de semântica, mas não é. Ela é muito diferente da segurança alimentar. A política de segurança alimentar que a FAO e os governos defendem é você garantir, ou por cesta básica, ou por Bolsa Família, ou por emprego, que as populações tenham recursos, comida ou dinheiro para não passar fome. Isso é segurança alimentar. Porém, essa política de segurança alimentar, ela é de emergência. Então, todo mês você tem que dar a Bolsa de Família. Todo mês você tem que distribuir a cesta básica. Não? Bom, o que a Via Campesina em todo o mundo, não é só o MST. Por isso que nós não gostamos muito de ficar falando que o MST é exemplo, o que o MST faz ou não faz. Nós estamos falando aqui de teses políticas sobre o futuro da humanidade. E a soberania alimentar, que é uma tese que nós estamos desenvolvendo com os cientistas, com a universidade, com os movimentos camponeses, com os ambientalistas, com os agroecologistas, é de que você precisa produzir os alimentos de acordo com o bioma e a biodiversidade que o ser humano vive. Porque as energias que cada ser humano precisa, você precisa tirar da onde você vive. O esquimó tem que comer um tipo de alimento lá do frio. Quem vive no hemisfério norte é um tipo de alimento lá do hemisfério norte. Quem vive nos trópicos tem que ser um tipo de alimento dos trópicos. Como dizia o nosso querido Câmara Cascudo, que foi o grande cientista da nossa alimentação, ele dizia: o pão do brasileiro tinha que ser a batata doce e a mandioca. Não tem sentido nenhum nós comer trigo aqui num país tropical. Isso é só para dar um exemplo para as pessoas que estão em casa. Né? Ou não tem sentido nenhum nós produzir uva lá no Vale de São Francisco, cheia de agrotóxico, e empurra água para a videira fazer hibernação, para você, aqui em São Paulo, no supermercado, comprar uva no inverno. Então, anote aí. Comer uva no inverno não faz nada no teu organismo. Só gastou dinheiro no supermercado. O que nós precisamos de fruta no inverno são os cítricos. Nós precisamos a vitamina C. E os cítricos são produzidos no inverno. Então, a natureza nos ensina. Então, a soberania alimentar diz o seguinte: você precisa produzir os alimentos na região que você vive. E, portanto, tem que ser próximo de onde você vive. Você já imaginou? Você viu a contradição que está agora do agronegócio, não do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista político. Eles estão putos da cara com o Bolsonaro, setores do agronegócio mais inteligentes, que o doido do Bolsonaro vem atacando a China. Ora,
Se a China parar de comprar 2 semanas, ó, 2 semanas, a soja brasileira, quebra o agronegócio do Brasil. 2 semanas que a China diz, embrabei, não quero mais a soja brasileira, deu para o agronegócio brasileiro. O que isso revela? Revela a fragilidade do modelo. Como é que nós podemos ficar dependentes de ter uma agricultura que precisa todo santo dia mandar navio para a China? Não? Bom, então nós temos que, no futuro próximo, depois da crise, reorganizar a agricultura brasileira para que ela produza de forma agroecológica e produza principalmente alimentos. Ah, então você é contra o comércio internacional de agricultura? Não. Mas, na história da humanidade, sempre foi assim. O comércio entre países, vocês devem fazer apenas com excedente. Primeiro você garante para o teu povo. Aí o que sobra? Bom, se aqui no Brasil sobra açúcar, sobra café, sobra soja, tá bem, podemos exportar. Mas primeiro nós temos que produzir os alimentos que o nosso povo precisa. E a outro ensinamento do vírus. Nós precisamos respeitar o equilíbrio com a natureza. Nós temos que parar com o monocultivo em alta escala. Como é que você faz isso? Ah, é impossível. Impossível coisa nenhuma. É aí que está a matriz tecnológica que foi desenvolvida na universidade. E nós aqui em São Paulo tivemos a maior cientista de solos do mundo do século XX. Foi a nossa querida Ana Maria Primavera, que morreu quase aos 100 anos, agora, no mês de janeiro. Ela foi a grande cientista que desvelou, nos trouxe ao conhecimento científico de como nós podemos tratar o solo para produzir, sem venenos, todos os alimentos que nós precisamos. Inclusive a cana-de-açúcar, inclusive a soja. Olha, quanto tempo se disse aqui no Brasil que para produzir grande quantidade de arroz tinha que botar veneno. Hoje, agora sim, vou me exibir um pouco. O MST é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Nós produzimos 600 mil sacas por ano, sem colocar 1 grama de veneno. Isso que é a prova que é possível produzir grandes quantidades para abastecer o nosso povo, porém com a matriz da agroecologia, que significa você não usar veneno, você produzir em convívio com a biodiversidade. Aí todos os seres vivos, compensa o outro, e daí não surge o vírus, aí não surge a bactéria que se multiplica rapidamente, porque o vírus é isso, é uma disfunção. Algum germe aí, ou alguma bactéria, se sobrepôs às outras, que não existia antes na natureza. Então, eu espero que, do ponto de vista da agricultura, para não me alongar muito, não aborrecê-los, mas existe farta literatura já sobre isso, nós precisamos sair dessa crise para reorganizar a agricultura a partir dos princípios da soberania alimentar e da agroecologia. E aí, o MST e outros ambientalistas, e há outras experiências, não só nós. De novo, eu sempre cito, porque é uma maneira de utilizar os próprios argumentos da burguesia. O filho do Abílio Diniz pegou do pai 1.650 hectares, ó, é um puta de uma área, 1.600 hectares, aqui no interior de São Paulo. Antes era só cana, não tinha mais nada de ser vivo lá. Ele se mudou para lá, ele, a mulher dele e os filhos, reorganizou a fazenda. Hoje é um exemplo de agroecologia. O que antes só produzia cana, agora produz um monte de produtos alimentícios lá para a região, dá emprego para 100, 200 pessoas. Enfim, é outro modelo que tu pode praticar, inclusive, com propriedades maiores. Quer dizer, o problema não está no tamanho da propriedade. O problema está na matriz e no objetivo que tu tem. O que nós defendemos. A agricultura, ela não pode ser apenas objeto de lucro. A agricultura, ela tem uma função social na história da humanidade, que é produzir a energia que faz com que as pessoas sobrevivam. Era isso, dona Marilu?
Perfeito, Stedley. Eu como esse arroz todo dia. Vamos lá. Muito obrigado. Eu vou seguir com o Stedley para depois também dar oportunidade para a Marilu poder questionar a Juliane também. Stedley, vários desses problemas que você cita têm conexões diretas, por exemplo, a questão do lucro da agropecuária, da agricultura, tem uma questão relacionada a essa política neoliberal que o Brasil tem defendido, que o governo tem defendido nesses momentos atuais, nesse momento atual. Há quem diga, especialistas, economistas dizem que essa crise que vivemos não é uma crise diretamente relacionada ao coronavírus, mas é uma crise, de fato, do neoliberalismo agravada nesse momento pelo coronavírus. Eu queria saber qual a sua opinião em relação a isso. E se você acredita, isso inclusive é uma pergunta que foi mandada pelo João Miyagi, repórter da TVT do seu jornal, se você acredita que esse pós-pandemia pode se tornar um momento mais solidário ou se de repente as pessoas se tornarão mais egoístas após passada essa pandemia de coronavírus. Então são essas duas questões. Em relação ao neoliberalismo, se você acha que nesse momento, um ponto de ruptura em relação ao neoliberalismo, se a gente tem que aproveitar essa janela de oportunidade em relação à solidariedade das pessoas, se elas vão se tornar mais solidárias depois de passado tudo isso. O problema de nós participar de entrevistas com jornalistas muito sabidas é que elas colocam muitas questões de fundo muito junto, tudo misturado. E aí nos deixam em dificuldades para saber o que vai escolher para responder. Então, vou tentar ser de novo por partes para aproveitar bem o tempo. E, claro, são convicções pessoais a partir dos debates que tenho participado com outros colegas, com a Juliana e também no Levante e no MST, na Via Campesina e na Frente Brasil Popular. Primeiro, eu estou convencido que nós vamos sair dessa crise com muitas mudanças estruturais, porque o vírus ajudou a desnudar a natureza da crise do modo de produção capitalista. E ele nos ajudou a derrotar, por enquanto, ideologicamente, ou seja, nas ideias. O que foi derrotado, está sendo derrotado em todo o mundo nas ideias? Que o mercado não serve para bosta nenhuma. Aliás, o mercado é um fetiche que a burguesia em todo o mundo inventou, porque elas têm vergonha de dizer a vontade dos capitalistas. Então, em vez de dizer isso, que seria mais didático nós entender na imprensa, né? Imagina se o Bonner lá do Globo dissesse a vontade dos capitalistas hoje foi essa. Então ele muda, ele diz, o mercado se comportou assim. Mas o mercado é um fetiche. Tá? Então o mercado não regula nada. Então se evidenciou a necessidade que só é possível você organizar a produção para atender às necessidades da população se o Estado for um planificador dos investimentos para atender essas necessidades. E aí está uma das saídas, já deixo também como uma pequena pergunta aí para a Juliana. Certamente aqui no Brasil nós temos que redimensionar a reindustrialização no país. E isso implica em que o Estado vai ter que usar o BNDES, usar dinheiro público e dizer, ó, em vez de colocar fábrica de cerveja, nós vamos colocar comida. Tá? Em vez do BNDES continuar financiando a Havan, o senhor da Havan lá que procure dinheiro onde ele quiser, mas o dinheiro do BNDES tem que ser para produzir bens que a sociedade precisa. Então aí nós já destruímos dois fetiches, a do mercado e alavancamos o Estado, não como o Estado autoritário que agora vai controlar todo mundo, até porque o Google controla muito mais que o Estado. O que nós precisamos é um Estado que induza a produção de acordo com as necessidades da população. Tá? Bem, também nessa mesma linha está o problema da agricultura. Por que nós temos que produzir só para exportar? Por que primeiro nós não produzimos para atender às necessidades da população? Pouca gente sabe, por exemplo, você sabe que 80% do povo brasileiro não toma iogurte, nem come queijo? Você imagina se nós resolvêssemos dar iogurte para todas as crianças
e o direito de comer queijo para toda a família brasileira. Vai faltar vaca. Ou seja, nós teríamos que reorganizar a nossa pecuária voltada para laticínio, para a produção de bens que a população precisa. E não tu criar boi para exportar para não sei aonde, aonde os únicos que vão se beneficiar é os fazendeiros, que inclusive derrubam a floresta para poder ter um boi mais barato lá na Amazônia. É legal. Então, na agricultura também, nós vamos ter que ter mudanças lá, nesse sentido de olhar. Da mesma forma que já começa a haver um debate, eu estou percebendo nos jornais, sobre o tema da infraestrutura. O Brasil, num tamanho desse tamanho aqui, tudo na base do caminhão, isso é uma vergonha. Nós temos que reorganizar o transporte de trem, o transporte pela via de navegação. E quem é que vai fazer esses investimentos? Os capitalistas atuais, como é dominado pelo capital financeiro, eles só querem o lucro fácil gerado pela especulação e pelos juros. Então, quem vai ter que fazer os grandes investimentos numa nova infraestrutura que atenda às necessidades da população vai ser o Estado. Então, esses são temas que eu acho que virão à tona no debate da economia brasileira. E a nível mundial, também provoco lá a Juliana, para depois ela, que é especialista, dizer, eu estou convencido, acabou a era do dólar. Então, vamos combinar aqui, Juliana, vamos gastar logo os nossos dólares, porque dentro de 1, 2 anos, ele não vai servir para nada. Como dizia o meu amigo, que já é falecido, o dólar não passa de um papel pintado de verde. Não? Depende só de quem tem a maquininha que faz. Mas eu estou convencido, e hoje eu li nos jornais, no Valor e outros portais, de que a China já está recusando a usar o dólar. E ela emerge com uma potência. Então, vocês imaginem, né? Vamos ter que pensar outras formas de moeda que, de fato, expressem o poder econômico e não apenas a manipulação das maquininhas. Mas isso é um tema que eu não quero me estender e é um tema para outros debates que certamente vocês vão evidenciar em outras ocasiões aqui na nossa querida TVT. Junto com a TVT, Rede Brasil Atual. E, Juliane, você viu que o STED já te faz bastante provocação, né? Reindustrialização, obras de infraestrutura. É um jornalista que tem, além de economista. E a gente pode... exatamente. Corintiano ainda, aí veja só. E aí, claro. E gremista, o que é pior. Gremista, também. Não, mas precisamos equilibrar aqui a história. Eu sou santista, a Thalita é o quê mesmo, Thalita? Sou São Paulina, mas só quando ganha. Só quando ganha. E a Juliane torce para quem, Juliane? Para o Internacional. Para o Internacional. Então está bem variado, já está todos contemplados, todos os times contemplados, mas vamos lá, retomando aqui, Juliane. Temos aí a provocação do jornalista / economista Stedley em relação à reindustrialização, as obras de infraestrutura. Eu acrescento aí o saneamento básico, que agora é tão importante, justamente na Covid-19 também, que a gente está vendo que o vírus também fica no esgoto, né, por um bom tempo, de acordo com os pesquisadores. Isso está proliferando também ainda mais essa doença. E aí eu te coloco também, para a gente conseguir mais dinheiro, a questão do imposto territorial rural e também a isenção de impostos dos agrotóxicos, né? Então, tem bastante dinheiro ainda para a gente conseguir agarrar desses setores, fora ainda a reforma tributária, né, para a taxação de grandes fortunas, e também, por outro lado, fazer com que o Estado invista em obras como essas que o Stedley falou. É isso, Juliane? Bom, obrigada pela pergunta, obrigada pelas provocações. Vou tentar organizar no tempo também para ser direta e conseguir contemplar vários temas que, se deixar, eu quero debater isso por horas, porque me fascina pensar o Brasil e eu acho que a gente está num bom momento histórico de
abrir possibilidades, né? Talvez se a gente tivesse falado essas mesmas coisas há 2, 3 anos atrás, em aumentar o endividamento público, até em emissão monetária, era capaz de nos colocarem numa camisa de força e nos internar, assim. Então, você identifica que as próprias ideias, elas são fruto de condições objetivas, materiais e históricas de cada momento, né? Tem determinadas coisas que a gente tem condições de pensar e de falar que estão muito ligadas ao conjunto de transformações que a gente está vivendo na realidade objetiva. Em relação a esse tema da infraestrutura, da industrialização, da transformação estrutural no Brasil, ele é um tema que está presente nos desenvolvimentistas brasileiros há bastante tempo, mas parece que a gente foi perdendo um pouco o debate, inclusive na própria esquerda nesse último período, né? Essa ideia de reindustrializar, de focar políticas setoriais, industriais em setores importantes que consigam dinamizar a economia, na indústria de base, nos bens de capital, parece que até parte da esquerda abandonou, achando que a gente precisa investir na nossa vocação agrícola ou só em políticas que lidam com a infraestrutura social. E assim, não existe nenhum precedente no mundo, nenhum país saiu do subdesenvolvimento sem investir pesadamente num programa de industrialização. E aqui industrialização não se confunde com a industrialização, por exemplo, dos anos 50, vinculado principalmente à indústria automobilística. Quando a gente fala indústria, a gente tem que falar, inclusive, numa indústria que preserve o meio ambiente, que preserve os recursos hídricos. Então, indústria, em primeiro lugar, não é sinônimo de degradação ambiental, não é sinônimo de toda daquela concepção industrial, poluente que a gente tem, mas indústria como essa capacidade de criar mais mercadorias e serviços que consigam pavimentar o caminho para a gente virar um país mais autônomo. Então, nenhum país saiu do subdesenvolvimento sem apostar pesadamente na indústria doméstica e nenhum país apostou na indústria e se industrializou abrindo mão do papel de coordenação do Estado. Então, hoje, quando Estados Unidos, Inglaterra começam a questionar as políticas industriais, protecionistas dos países subdesenvolvidos, eles esquecem, ou na verdade tentam esconder, que toda a industrialização retardatária aí desses países que vieram com a segunda revolução industrial, todas elas foram fortemente coordenadas por políticas de proteção à indústria, por políticas de fortalecimento do Estado Nacional, de criação de grandes empresas estatais. Então, o Rajun Chang, que é um coreano, ele tem um livro chamado Chutando a Escada. Fala, olha, os países desenvolvidos se desenvolveram e chutaram a escada para os países subdesenvolvidos, dizendo o que eles não podem fazer e reafirmando uma vocação agrícola, reafirmando as vantagens comparativas. Então, acho que agora a gente tem esse espaço, né, esse precedente para dizer, olha, o Brasil precisa retomar a sua taxa de investimento, retomar o papel da indústria na sociedade brasileira. A indústria não só é importante porque ela cria mercadorias que a gente vai comprar na própria moeda, né, que nos ajudam a não ficar vulnerável ao comércio externo, mas a indústria é o setor que mais tem o que a gente chama de externalidades positivas. Então, a indústria, diferente do comércio e dos serviços, ela cria os empregos mais qualificados, absorve uma mão de obra qualificada, a indústria gera efeitos multiplicadores em vários outros setores, então acho que a gente tem que aproveitar isso. O governo Bolsonaro publicou agora um programa, o programa Pro Brasil, como programa para a gente retomar a normalidade econômica pós-pandemia, e ele, além de ser um programa completamente mal feito, se vocês olharem, é um PowerPoint com os gráficos que não tem nem escala, assim, isso eu não fazia nem no primeiro semestre da universidade. Mas ele diz, olha, vamos gastar 30 bi em 3 anos para retomar a atividade econômica. 30 bi parece muito dinheiro para a gente, claro, mas 30 bi representa 0,01% do PIB em 3 anos. 30 bi é praticamente a metade do que a gente desembolsou no PAC 2, ou que o programa Minha Casa Minha Vida desembolsou só no ano de 2014, quando a gente enfrentava uma desaceleração econômica ou uma crise de proporções bem menores do que essa. Então, ele é completamente insuficiente para as nossas necessidades, já acendeu o sinal vermelho dos mais liberais, da equipe liberal,
e ele também não identifica quais são os setores que vão puxar o investimento para o próximo período. E esses setores precisam ser esses portadores de futuro. Então, você tem que aliar a reindustrialização do país, a melhoria na infraestrutura, no saneamento, aliado às demandas sociais. Então, a gente tem um grande complexo um complexo industrial da saúde, que a gente pode mobilizar para garantir um salto no desenvolvimento econômico, ao mesmo tempo que contribui com uma demanda importante, que é a saúde, né? Que a gente tem várias eficiências, mas você também poderia dizer, olha, quem vai puxar a retomada do crescimento nesse próximo período é, por exemplo, o setor de petróleo e gás, desenvolvendo pesquisas para o Brasil ser pioneiro na transição da matriz energética. A gente tem um grande complexo de petróleo e gás aqui, uma empresa, a Petrobras, uma grande empresa estatal, que tem condições de, inclusive, voltar a sua pesquisa e seu desenvolvimento para a energia limpa. Mas o governo parece não identificar quais são os setores, nem que tem maior multiplicador, nem os que melhor atendem às necessidades sociais. E em relação, para finalizar, ao tema do neoliberalismo, parece que ele já vem passando por uma crise, né? Ela não é uma crise do neoliberalismo, mas ela é uma crise no neoliberalismo, pelo menos nessa acepção tradicional do que é o liberalismo que veio lá do final dos anos 70. Acontece que essa crise tem sido capitalizada por saídas mais autoritárias, mais à direita, que aliam autoritarismo com protecionismo, mas também existem vozes distoantes e que é preciso a gente elencar aqui. Por exemplo, o Papa Francisco tem sido um grande expoente de crítica a essa economia que gera desigualdade, que gera concentração, que favorece os banqueiros, e ele está promovendo um encontro na Itália que vai reunir jovens de até 35 anos do mundo todo, vai ser em novembro agora, para tentar pensar mecanismos, políticas para uma transição de modelo econômico para uma economia mais justa, anti-neoliberal e que aponte o problema sistêmico dessa economia de mercado neoliberal, sujeita a produzir e reproduzir desigualdades. E, por fim, eu acho que assim como em outros momentos a gente teve mudanças estruturais na sociedade, estão concordando com o João Pedro que a gente vai ter mudanças estruturais, essas mudanças, do ponto de vista das ideias, da teoria econômica, elas são, em grande medida, fruto de crises econômicas. Então, por que ruiu o liberalismo inglês do século XIX, livre-cambista, da hegemonia inglesa? E por que emergiu depois uma concepção, um consenso em torno de um Estado interventor com políticas keynesianas? Porque a gente passou por uma grave depressão econômica no final do século XIX e depois por uma crise mundial imperialista que colocou os limites da acumulação em torno do livre mercado. E por que depois, no final dos anos 70, a gente também tem uma retomada das ideias liberais sob essa faceta neoliberal? Porque também essa economia dos países, né, que exercitavam essas políticas de Estado de bem-estar social também entraram numa crise econômica de baixo crescimento com inflação. Ou seja, os autores neoliberais, eles não nasceram ali, eles não surgiram ali. Não foi, desenvolver uma teoria legal e ela ganhou abrangência internacional. Eles estão escrevendo desde a década de 30, mas eles eram uns malucos, uns outsiders. Mas eles encontram uma janela histórica para que aquela teoria que estava engavetada ganhasse proporções políticas e ideológicas. E assim a gente também vive, mais uma vez, uma janela histórica de questionamento do neoliberalismo, em que todos os estados tiveram que abrir mão dos preceitos neoliberais e fazer política intervencionista, e a gente precisa disputar qual vai ser o futuro da sociedade passado o estado de calamidade. Notem que essa janela histórica é uma janela aberta para a esquerda, que prega uma sociedade mais solidária, com mais intervenção do Estado, com mais justiça social, com uma nova articulação entre os países, mas é também uma janela para a direita. Então, a mesma crise de 29, que selou o fim da autorregulação do mercado e ensejou várias políticas keynesianas de bem-estar social, também gerou figuras como, por exemplo, a ascensão do Hitler, em 1933, democraticamente eleito, que também, questionando o liberalismo, instituiu uma forma ainda mais autoritária de governo. Então, as condições estão postas. Quem vai ditar os rumos do próximo período não vai ser nenhuma teoria muito bem elaborada, mas é quem tiver força política, força concreta para disputar
a narrativa desse modelo e colocar as deficiências estruturais que ele tem de cuidar do principal patrimônio das sociedades, que é a vida do povo. Então, eu conto com esse empoderável da história e com a possibilidade de que, com muita organização, mobilização social, debates, a gente consiga constituir um novo consenso em torno da importância de um Estado coordenador do investimento, que olhe principalmente para o mercado interno e para as transformações que esse país precisa, que vão desde o saneamento, a saúde, a educação, até a tecnologia da fronteira aí da Revolução 4.0. Muito bem. Que conversa valiosíssima. Que conversa valiosa. Nossa, uma honra. No próximo programa, eu e a Juliana vamos entrevistar vocês duas. Ai, adorei. Boa, a gente fica só no pergunta. Maravilha. Vamos lá, a gente conversou então com Juliane Furno, colunista do Brasil de Fato, doutoranda em Economia da Unicamp e do Levante Popular da Juventude, João Pedro Stedley, que é militante do MST e da Reforma Agrária. Juliane, João Pedro, muito obrigada pela participação. Obrigado a vocês. Tchau, tchau, tchau. Obrigada a vocês. Tchau, João Abraço. Pedro. Um beijo para vocês. Beijo, beijo. Até, pessoal.